Subo à tribuna hoje com satisfação porque não venho reclamar das autoridades, nem acusar a inoperância da máquina administrativa do Estado, mas, ao contrário, venho saudar e elogiar providências devidas a muito tempo que vêm sendo tomadas em favor de parcela importante da população, o pequeno produtor. O assunto é regularização fundiária rural em meu estado, o Mato Grosso, e em todo o Brasil. Lá em Mato Grosso, bastou o governador do Pedro Táxi, a quem tenho honra de ter substituído aqui no Senado como suplente, haver assumido o comando do Estado e o presidente interino, Michel Temer, haver chegado ao comando do país, para que destravasse o processo há muito tempo ansiado de regularização das terras pertencentes a assentados da reforma agrária e a poceiros. Isso vinha sendo impossibilitado pela inoperância administrativa, principalmente do INCRA. Faço elogio ao governador Pedro Táxi, porque merecido. Além de competente na administração, é um homem que se distingue por sua probidade e retidão na vida pública. E faço elogio ao presidente Michel Temer, porque gosto de dar a César o que é de César. É verdade que o Brasil ficou aliviado por passar a ter, no mais alto posto da nação, um político finalmente preparado para governar, e não mais inoperante e incompetente. O fato é que, nos últimos anos, vários deputados e alguns senadores desta tribuna vinham reclamando da inoperância do INCRA e, por vezes, dos governos estaduais para resolver o problema da titulação das terras dos assentados em programas de reforma agrária. Vejo aqui, muitas vezes, parlamentares da base do governo anterior subir e falar que agora vai acabar os programas de reforma agrária. Mas registro aqui, senador Valdemir Moca, que nos 13 anos do governo do governo do PT, não foi dado um título de terra sequer. No apagar das luzes aí, a presidente fez alguns. Isso gerou conflitos, isso gerou problema, sem falar que criava uma massa dependente, uma favelização do campo, uma favelização rural. Como disse, por vezes os governos estaduais estavam para resolver o problema da titulação das terras dos assentados. E, em relação ao meu estado, lembro perfeitamente que também o senador Hélio Fagundes levantou essa questão por muito tempo. Esse quadro insatisfatório mudou, pelo menos em Mato Grosso. No último dia 16 de julho, com a assinatura em Cuiabá do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre o INCRA e dois órgãos fundiários, um estadual e outro federal, e, por outro lado, o governo do estado de Mato Grosso e vários órgãos estaduais, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, como da sociedade civil. É um marco, é um divisor de águas na resolução do problema fundiário rural em Mato Grosso. Recentemente, fizemos uma audiência ali na Comissão de Agricultura, conduzida pela senadora Ana Amélia, e esteve presente o ministro Eliseu Padilha, que prontamente anunciou que os títulos de terras que tiverem no Brasil, que já estiver pronto para ser entregue, serão entregues, não mais serão postergados. E já marcou, muito provavelmente para o dia 24 agora, senador Moca, para a entrega de títulos no estado de Mato Grosso. E concedo uma parte com muita honra a Vossa Excelência. Senador Zé Medeiros, veja como isso é uma coisa... a gente não consegue compreender, e foi dito lá, são milhares de títulos prontos para ser entregue. Quer dizer, o que precisa? Fazer uma reunião num assentamento e entregar o título. E o título fica retido. Quer dizer, e esse título, sem o produtor rural, ali o pequeno produtor, sem esse título, se ele quiser fazer um empréstimo, por exemplo, quiser ter um pouco mais de autonomia, ele não pode dar aquilo em garantia. E o título é dele, ele está há 20 anos ali. 20 anos. São coisas que a gente não consegue entender. Quer dizer, o Estado querer criar uma dependência desse assentado junto aos órgãos federais, no caso o INCRA. Por que isso? Qual a finalidade disso? Eu entendo que tem
alguns que têm dificuldade, falta documentação, tal, tudo bem. Mas aqueles que estão prontos, não há justificativa para nenhum título em condições de ser entregue e não ser entregue ao seu legítimo dono, que é o assentado, que, como nós ouvimos naquele dia na audiência, um produtor rural que ajudou a fazer o assentamento, que hoje é uma cidade no estado de Vossa Excelência. Município de Itanhangá. Itanhangá. Então, isso tudo é que eu chamo de que isso não pode acontecer. Há pouco tempo falou aí o nosso mestre Cristóvão Buarque. Essa coisa, eu sou da época, só vou misturar os alunos, o assunto mais proporcional, que o aluno, se ele não fosse aprovado, se ele ficasse em 2 matérias, ele ia para a chamada segunda época. 3 matérias, ele reprovava direto. Agora, não pode reprovar. Ora, se não pode reprovar o aluno, qual também? Então, o cara já sabe que ele vai passar de ano, independente do desempenho dele. Então, eu dei aula durante 15 anos. Essas coisas, ao invés de melhorar, elas estimulam aquele comodismo. Mas não quero atrapalhar o pronunciamento de Vossa Excelência, só lembro que essas coisas, lamentavelmente, acontecem. Não estou culpando o governo, não estou culpando ninguém. Estou dizendo que isso não pode acontecer. O título está pronto, ele tem que ser entregue. Essa que é a verdade. Vossa Excelência não atrapalha, só abrilhanta o pronunciamento do senador Valdemir Moca. Mas esse acordo de cooperação técnica, ele foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária do Programa Mato Grossense de Municípios Sustentáveis. O objetivo? Medir e demarcar o perímetro e as parcelas dos projetos de assentamentos rurais e glebas federais e estaduais situados no estado de Mato Grosso e fornecer apoio para promover a regularização fundiária. Com minúcia, o documento assinado entre órgãos públicos que tratam da questão fundiária e órgãos públicos e associação da sociedade civil, que representa os interesses dos poceiros e assentados, determina todos os passos necessários para a regularização das terras, bem como a responsabilidade específica de cada uma das partes. No que se refere aos passos a serem percorridos para a execução do plano de trabalho definido no documento, em primeiro lugar, prevê-se a divulgação do acordo de cooperação técnica entre todas as entidades responsáveis pela promoção e regularização fundiária do Estado e, em segundo lugar, o encaminhamento do ofício ao órgão fundiário competente para solicitar autorização para proceder à medição e o georreferenciamento das glebas. Em terceiro lugar, a expedição de ordem de serviço pelo órgão fundiário competente para a realização dos serviços. Em quarto lugar, a execução dos serviços de medição, demarcação e georreferenciamento das glebas e certificação de memorial descritivo junto ao INCRA. Em quinto lugar, a expedição da ordem de serviço pelo órgão fundiário competente para a realização dos serviços complementares e, em sexto lugar, expedição do tão sonhado e aguardado título definitivo do domínio para o registro em cartório e entrega aos beneficiários. Eu peço só que Vossa Excelência puder, é que o senador Telmário colocou só 10 minutos e hoje acho que é 20, né? É o ciclo que finalmente se completa, senhor presidente. O ciclo que vai da ocupação da terra destinada a assentados à emissão do título de propriedade. O ciclo que faz da família rural proprietária. O desenvolvimento social ocorre quando mais e mais indivíduos, quando mais e mais famílias passarem a ser proprietárias de algum ou alguns bens valiosos e imprescindíveis à sua sobrevivência e reprodução. E aqui me vem uma preocupação, senador Cidinho Santos, é que em todo o Brasil, justamente por essa falta, por essa delonga em regularizar essa situação das famílias, algumas famílias progrediram nesse meio tempo, principalmente o pessoal do Banco da Terra. Então, o sujeito comprou uma caminhonetinha, outro passou num concurso público e por aí vai. Acontece que depois de 20, 30 anos, quando eles vão se tentar
se regularizar, vem o governo e diz, você não cumpre, você não preenche os critérios, porque você está fora daquela margem padrão, então você não pode ter acesso à terra. Mas como, meu Deus do céu? Além do governo não ter dado as condições para que essas propriedades fossem regularizadas, agora o sujeito não pode mais, porque nesse tempo todo ele progrediu. Isso é querer a perpetuação do pobrismo. E é por isso que eu estou elogiando hoje o governo do presidente Michel Temer, por ter tido essa preocupação e ter colocado toda a sua equipe para trabalhar no sentido da gente fazer a regularização dessas propriedades. É o ciclo que finalmente se completa. O desenvolvimento dessas famílias é imprescindível para a política social no campo, porque se com o passar do tempo, e eu creio que já está passando, senador Roberto Muniz, essas famílias não conseguirem os títulos, aos poucos vai acontecer o seguinte, elas vão vender e vão vir para as cidades. E aí fica aquele negócio, nós temos latifúndios. Olha, mas é regra de mercado. Se alguém está vendendo, alguém vai comprar. E alguém com mais poder, com melhor poder aquisitivo, tem mais chance de contratar despachante, tem mais chance de regularizar essas terras. Então, nós vamos, aos poucos, expulsar os pequenos produtores. E aí me vem uma preocupação. O que vem para a nossa mesa hoje, vem da pequena propriedade. Então, nós temos que ter, como parlamento, essa preocupação de cobrar realmente desses órgãos, que eles possam realmente serem eficazes. A etapa final desse processo, no campo jurídico, pelo menos, é a certificação do imóvel rural, pois sem a certificação, sem a titulação da propriedade, esse imóvel não pode ser vendido, partilhado, permutado, doado, desmembrado, remembrado e nem alienado fiduciariamente, como disse o senador Moca. Ou seja, todos aqueles atos jurídicos inerentes à condição do proprietário e, mais importante ainda, não poderá ser realizada a contratação de empréstimos agrícolas, os financiamentos. E aqui estou na frente do senador Cidil Santos, que já foi um pequeno produtor e que entende muito bem. Hoje, um grande PIB do estado de Mato Grosso, mas sabe bem do que eu estou falando e concedo-lhe com muita honra uma parte. Obrigado, senador Medeiros. Na verdade, sou um pequeno avicultor. Eu parabenizo por abordar esse tema da questão da regularização fundiária e complementando aquilo que você falou sobre a questão do crédito. Nós temos agora no momento de que passamos por uma situação, principalmente no Mato Grosso, e tem mais de 66 mil famílias que não têm acesso ao crédito rural devido àquilo que o senhor disse, de que ele, ao longo do tempo, ele comprou uma moto, comprou um carro, e ele estando registrado, foi verificado, registrado, ele não pode ter um veículo, ter um bem, porque ele é um agricultor familiar. Tudo isso em função de que esses assentamentos não foram emancipados, não foram regularizados, e agora acaba tendo que imputar na pessoa de que a pessoa tiver qualquer bem ao longo da sua vida construída, ele não pode ser considerado agricultor familiar. Então, essa situação é uma situação preocupante, que o INCRA está tomando as providências junto ao TCU, e que as pessoas têm procurado, Vossa Excelência, como tem procurado a mim também, do Mato Grosso, também outros estados também estão na mesma situação, com essa preocupação da restrição do crédito em função das questões do acordão do TCU. Mas tudo isso vem da consequência dessa grande demora de se fazer a emancipação dos assentamentos rurais e também a regularização fundiária no nosso país. Então, parabéns por abordar esse assunto. Muito obrigado, senador Cidinho. E nos resta, portanto, felicitar ao governo, tanto estadual como federal, e ao INCRA, órgão fundiário do governo federal, por finalmente, depois de tantos anos de reclamações justas e de espera ansiosa por parte dos assentados, terem sentados juntos na mesma mesa para realizar a tarefa de concertação institucional que começa a permitir a ascensão ao status de proprietário por parte de milhares de pequenos produtores rurais do estado de Mato Grosso. Senador Cidinho, não tem coisa que mais deixa uma pessoa, um assentado feliz, do que ele ganhar o seu título, o seu justo e merecido título, porque ele se sente proprietário. Concedo uma parte, senador. Senador Medeiros, me permite, presidente, com a tolerância do senador Medeiros, que essa moçada que está aqui nas galerias, eles são lá na galeria, eles são de Porto Alegre, da Escola Educação Judaica do Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre. Capaz. Eu tive
a satisfação de falar um pouco para eles ali na Comissão de Direitos Humanos do que é o Congresso, né? E a importância da democracia. Vocês estão assistindo na tribuna o senador Medeiros. Nem sempre nós temos na mesma trincheira, mas 90% temos. Temos muito respeito um pelo outro, independente da questão partidária. Queria só dar um abraço a vocês, com muito carinho, foi muito bom falar com vocês. E levem um abraço em meu nome a todo o povo de Porto Alegre. Uma salva de palmas a vocês. Obrigado, Medeiros. Senador Medeiros, eu vou colocar mais 5 minutos aqui para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Mas, como dizia há pouco, senador Cidinho, essa é uma das questões mais importantes para o país hoje, porque boa parte do nosso território, e às vezes a gente fala em regularização fundiária, senador Roberto Muniz, as pessoas ficam pensando só lá no campo. Boa parte do país, inclusive da nossa capital aqui, Brasília, boa parte do entorno aí, não é regularizado. Então, esse processo é uma aflição tanto na cidade quanto no campo, e no campo traz um problema maior, porque, por vezes, senador Perrella, vem com conflitos, vem com mortes. Há poucos meses, no estado de Mato Grosso, houveram algumas mortes devido a brigas por posse de terra. Então, nesse momento, a gente elogia justamente o governo por ser sensível e por ouvir o clamor da sociedade, que já não aguenta mais esperar por esse documento, tão sagrado documento de sua terra. Passo a palavra com muita honra ao senador José Perrella. Senador Medeiros, essa questão fundiária no Brasil realmente é uma questão que nos preocupa a todos já há muitos anos, né? Uma questão que, por mais que a gente tente, não se conseguiu resolver uma situação tão séria. Eu espero realmente que o presidente Michel Temer tenha sensibilidade, né, de resolvermos essa questão tão importante para os pequenos produtores. Agora, eu fico impressionado, senador Medeiros, quando eu vejo também, como nesse governo passado, um ex-presidente da República que coloca um boné do MST e vai para a rua fazer propaganda da ilegalidade, mostra o grau de irresponsabilidade desse partido que deixou o governo. Obviamente, eu respeito os companheiros do PT, tem vários companheiros aqui, o senador Paim, para mim, um dos mais atuantes, um dos senadores mais preocupados aí com a classe trabalhadora, com a questão do salário mínimo, realmente um lutador pelos direitos sociais. Mas nós sabemos a atrapalhada que esse pessoal fez, né? Principalmente isso, quando eu vi o presidente da República de então, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, colocar um boné do movimento ilegal, mostra o grau de irresponsabilidade, né? Esse mesmo pessoal que eu vejo hoje indo para a rua aí, fazendo greve, incentivando greves, nós sabemos quem são essa turma. São esses 10 mil funcionários aí do PT que ficaram sem emprego, né? Indo para a rua pregando a baderna. Nós estamos numa situação tão séria que nós temos hoje que dá apoio ao presidente Michel. Vamos dar uma chance ao Brasil. E eles se preocupam com eles. Já estão na rua, com toda a movimentação, com os movimentos sociais, querendo incendiar o Brasil, como fizeram, não é? Incentivando o movimento ilegal, no meu entendimento, que é o movimento do Sem Terra. Pode ser legítimo, mas ilegal. Nunca um presidente da República, travestido de sua né, que ocupa um cargo do mais importante do país, que se transvista de um desses pessoal do movimento, botando o bonezinho da ilegalidade. Então, é por isso que a questão fundiária no Brasil até hoje não foi resolvida, porque eles preferem a baderna. Obviamente, eu não sou contra, né? Sou a favor que se resolva, mas não vai ser com invasão de terras produtivas. Eles escolhem as fazendas que eles vão invadir a dedo, até depois para negociar, troco de qualquer coisa, pegar um dinheirinho e invadir outra. Então, enquanto nós apoiarmos esse tipo de movimento, acho que a questão fundiária no Brasil dificilmente vai ser resolvida. Mas parabéns pelo seu pronunciamento, né? Você é sempre lúcido, né? E um dos senadores mais atuantes dessa casa. Mas parabéns, senador. Muito obrigado, senador Zé Perrella. E Vossa Excelência tocou num ponto muito interessante. E eu lhe digo com certeza, essa gente que vive aí fazendo baderna, eles não têm o menor interesse de resolver o problema da reforma agrária. Isso é que nem aquela história do médico antigo que tratava sempre de um paciente
E aí o filho dele cresceu, se formou em medicina também, e certa vez, quando formou, em uma semana ele chegou muito contente, falou: papai, aquele paciente que o senhor passou a vida inteira tentando curar, eu curei ele em uma semana. Ele falou: meu filho, você tem muito o que aprender. Foi aquele paciente lá que a gente que seu pai arrumou dinheiro para lhe formar e tal. Quer dizer, ele passou a vida inteira sugando o paciente lá. Na verdade, o raciocínio é o mesmo. Isso aí é a fábrica de voto. Isso era o biombo. Por que aqui o discurso de fundo é o pobre? Gosta tanto de pobre que aumentou a pobreza para valer. Então, o que acontece? Na verdade, senador Perrella, não quer resolver o problema, porque em 13 anos, dava para ter feito reforma agrária muito. Fez alguma coisa? Não. No meu estado é favela no campo. Como eu te disse, tem inúmeros, milhares de títulos prontos para ser entregue. O INCRA funcionava? Não. Então, assim, nós precisamos, na verdade, e outro, o modelo está errado. Na maioria dessas terras que as pessoas receberam, senador Roberto Muniz, sempre tinha um atravessador no meio, comprava terra de areia, terra não produtiva, que os caras pagavam um monte, ficaram tudo endividado. Hoje, boa parte da carteira do Banco da Terra, essas pessoas estão aí para ter suas terras tomadas. Quer dizer, eu tenho, desde que entrei aqui, tenho me aprofundado nesse assunto, colocado minha equipe jurídica para a gente tentar, conseguimos um adiamento do prazo para que as pessoas regularizassem, mas foi feito num modelo também em que as pessoas, foi feita as dívidas no nome de associações. E aí, se 90% quisesse pagar, o banco não recebia, porque só recebia no nome daquele CNPJ. Então, a luta agora é para individualizar essas dívidas, cada um pagar o seu. Parece uma linha de anzol enrolada. É muito difícil, mas temos que ir. Agora, temos que lutar ainda com esses arengueiros. Eu achei extraordinário o artigo do Estadão, que disse o seguinte: nós temos poucos políticos no Brasil. Nós temos muitos arengueiros, temos muito negociador, mas pouca gente que quer resolver os problemas, senador Perrella. Então, esse é um desafio. Eu fui pegar o voo para ir para o Estado e fui atacado por um grupo que estava me chamando de golpista e dentre eles, algumas pessoas justamente da luta pela terra. E eu fiquei pensando, me lembrei de Jesus Cristo, falei: pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Porque não tem ninguém, pode ter igual, mas não tem mais interessado do que eu de que essa questão deles se resolva. Mas eu vejo que a maioria quer ficar sugando os assentados para vir passear em Brasília, para vir correr nos ministérios, para ficar em bons hotéis. Mas resolver o problema mesmo a gente não vê vontade. Então, nesse momento, Vossa Excelência tocou num ponto-chave. Eu vi hoje, no aeroporto de Brasília, lacrado de funcionários da Petrobras. E eu vejo esse povo direto aqui nos corredores. Eu falei: quando é que eles trabalham? E aonde estavam eles enquanto estava sendo dilapidada a Petrobras? Então, são algumas questões para a gente refletir que me preocupa, porque não querem resolver o problema do Brasil, querem fazer politicagem da pior espécie. Isso não é política, isso é colocar o interesse, fala muito de Brasil, e aí vou parafrasear o nosso ex-presidente do Senado aqui, o Antônio Carlos Magalhães, que dizia: o Brasil dessa gente é o cifrão, o Brasil dessa gente é o dinheiro. Passaram 13 anos, agora querem cobrar que todos os problemas do Brasil sejam resolvidos em 2 meses. Então, não dá nem para dar muita trela para essa cantilena que estão aí. Então, estão aí, atacando a gente nos aeroportos, não tem problema. Me xingaram ali de golpista. Eu devolvi com ofensa maior. Me chamou de golpista, eu falei petista. Muito obrigado, senhor presidente.